Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando sábado, 27 de julho, dia de fogão em campo, exatamente, vamos falar já da nossa estreia no segundo turno do Brasileirão, que seja um segundo turno aí tão bom quanto o primeiro, né? Nunca pedi nada, fogão. Quem sabe aí a gente consiga chegar aos 80 pontos, já pensou nisso? O Botafogo fechou o primeiro turno com 40 e com 80 pontos, olha, não tem como não ser campeão, né? Na verdade, normalmente o corte é até mais baixo, né? Dificilmente as equipes chegam até essa pontuação, acho que uma vez só isso foi alcançado na história dos pontos corridos, então realmente, mas a gente tem que mirar lá em cima e esquecer, né? Botafogo aprendeu, né? Botafogo aprendeu com o que rolou ano passado, não dá para achar que já está ganho, até porque não está. Temos um campeonato aí que o Botafogo fez um grande primeiro turno, mas temos equipes muito qualificadas, com elencos diria até superiores ao do Botafogo, né? Casos específicos de Palmeiras e Flamengo. Hoje o recorte é que essas três equipes brigarão pelo título, né, de 2024. A Fortaleza conseguiu fazer uma bela campanha de recuperação no campeonato, fecha o G4, mas é meio que uma unanimidade na imprensa, e eu quero saber a sua opinião também, se o título vai ficar entre Botafogo, Palmeiras e Flamengo, beleza? Galera, antes de eu falar do jogo de hoje à noite, né, vamos falar aí da grande notícia, que é o Matheus Martins. A negociação entre Botafogo e Udinese tinha dado uma travada ontem, né? Mas o Botafogo conseguiu finalizar, fechar a compra. Se fui pobre, não me lembro. O Botafogo conseguiu fechar essa compra na casa dos 10 milhões de euros, que dá algo em torno de 60 milhões de reais, mais com I, mais 2 milhões de euros em bônus, tá? Então a possibilidade de chegar até 70 milhões de reais, toda a negociação entre Botafogo e Udinese, beleza? O que tinha travado? Estava tudo se caminhando ali para esse valor ser por 90% dos direitos econômicos do Matheus Martins, até que a Udinese resolveu, não, isso aí vai ser por 70%. Né? Tentou aumentar ali a sua fatia, o Botafogo recuou, né? E acabou negociando mais e conseguindo, de fato, fechar pelo que já estava acordado anteriormente. Então, tá tudo certo. Claro que falta assinar, mas o jogador já está sendo esperado nesse final de semana no Rio de Janeiro. Isso mesmo, Matheus Martins, atacante, cria lá do Fluminense, de Xerém, 21 anos, ótimo jogador, ótima, não sei nem se dá para chamar de aposta, né? Um jogador realmente muito qualificado, já com uma rodagem razoável até para sua idade na Europa, né? Quem quiser pesquisar aí, tem vídeos dos melhores momentos do Matheus Martins atuando, realmente um jogador que me anima bastante como reforço imediato para o Fogão, tá? Lembrando que essa janela agora, ela só se encerra dia 9 de setembro, então aí tem mais de um mês pela frente. Mas por que o Botafogo tem pressa que o Matheus chegue? Há um desejo do Fogão, né, de contar já com o Matheus Martins para o jogo de terça-feira agora pela Copa do Brasil contra o Bahia, né, oitavas de final da Copa do Brasil. E o Matheus, ao mesmo tempo que ele é esperado, havia a possibilidade dele chegar hoje, sábado, mas o mais provável é que ele chegue amanhã, domingo, tá? Como seja, né? Chega esse final de semana e aí o Botafogo vai ter que correr muito na segunda-feira para regulamentar, né? Para regularizar, melhor dizendo, a questão da documentação internacional, do BID, nunca é muito simples. Então essa seria aí a possibilidade para o Botafogo já contar com o Matheus na terça-feira sendo relacionado pelo técnico Arthur Jorge. Beleza? Então, Matheus Martins aí é do Fogão. Ótimo, muito bom mesmo. Galera, claro que tem chegadas e partidas. A gente sabe que o Arthur Jorge, quando chega ao Botafogo, ele, assim como foi com o Castro, né, tem aquela visão europeia de trabalhar com um grupo um pouco mais enxuto, né, e começam as dispensas, enfim. Mas, obviamente, o Arthur Jorge, homem inteligente que né, foi percebendo que no Brasil tem o grande problema do calendário. Então o Botafogo hoje está vivo em 3 competições e é impossível ter um elenco curto. Primeiro,
Jogadores lesionados, infelizmente isso aconteceu recentemente, né, com o Júnior Santos, com o Eduardo, já tinha acontecido com o Jefinho, um pouco antes com o próprio Tiquinho. Então, vai perdendo esses jogadores, né? Então, o Botafogo hoje vê que precisa ter um elenco um pouquinho maior, né? O Arthur Jorge compreendeu isso, mas também não adianta ficar com um monte de jogador que não seja aproveitado. O que o Botafogo fez agora? Diego Hernandes, protocolo Diego Hernandes aí, de empréstimo, achei que foi perfeita a atuação aí. O Diego Hernandes, um jogador que teve ali os seus bons momentos, chegou a atuar em 19 partidas, entrando, né? Normalmente ele entrava ali com o Arthur Jorge, mais no final das partidas, para ser um jogador, né, mais voluntarioso, de brigar, de marcar, né? Inclusive um lance que a gente lembra muito do Diego Hernandes é o nosso segundo gol contra o Flamengo, né? Uma bola roubada pelo Diego Hernandes. Então, assim, eu acho que ele teve bons momentos, mas em algumas partidas parecia um jogador muito distante, né? Assim, meio que desconectava com o jogo. E o fato é que ele nunca conseguiu se firmar no alvinegro, veio como grande promessa do futebol uruguaio, né? O novo Arrascaeta, enfim, teve toda aquela coisa. De fato, ele chegou a ser eleito o melhor meia do Campeonato Uruguaio, mas a gente sabe que o futebol brasileiro, e especialmente o que o Botafogo Way, né, pretende implantar, é de mais força física. O Diego Hernandes me parece um jogador, não sei se a palavra certa seria franzino, né? Acho que o franzino se adequa mais, por exemplo, para o Segovinha, mas um jogador que não tem toda essa força física para o jogo que o Botafogo precisa. Então ele está indo para o León, não confundir com o Lyon, né? Ontem meu pai perguntou, o León do México? Não, pai, calma. A confusão é natural, óbvio, né? Pelo nosso parceiro de Eagle, mas ele está indo para o León, 14º colocado atualmente no Campeonato Mexicano. E quem não acompanha o Campeonato Mexicano ele é muito bem disputado e tem muita grana, né? É um campeonato que, enfim, tem boas equipes aí, várias equipes fortes, dá até meio que para comparar com o futebol brasileiro no número de equipes tradicionais. Mas, Carlos, normalmente é o América do México que é campeão lá, né? Mas tem várias outras equipes que, inclusive, a gente vive falando aqui, né? Recentemente falando do Tigres, tem várias equipes tradicionais, né? O Guadalajara, enfim. Então, um ano de empréstimo do Diego Hernandes com um valor fixado, tá? Caso ele se saia bem lá e o León pretenda adquiri-lo, tá? Isso é uma possibilidade, né? Previsto em contrato. O Botafogo só não divulgou quanto que seria esse valor aí da negociação. Digamos que ele vá bem, mas o Botafogo, enfim, o León não deseje comprá-lo. De qualquer forma, será um ano de rodagem para o Diego Hernandes, né? Lembrando que o Diego Hernandes também não é tão novo assim, né? Muita gente acha que ele está ali na faixa etária do Segovinha. O Diego Hernandes já tem 24 anos, então certamente aí voltará aí com 25 anos, né? Ao final desse empréstimo, ou ficará por lá, beleza, galera? Então é basicamente isso. Um detalhe curioso, tanto o Segovinha, né, que eu falei agora, indo lá para o Al Ain, que vai disputar o Mundial de Clubes, o León também vai participar do Mundial de Clubes da FIFA, participou do último, acho que foi eliminado pelo Urawa Reds do Japão. Então também teremos aí jogadores botafoguenses, quem sabe um confronto aí, Segovinha e Diego Hernandes no Mundial de Clubes, né? Curiosidade, galera, Olimpíadas, né, começaram ontem, já tinham começado na verdade, mas a abertura oficial foi ontem, e a gente vai ter aí representantes alvinegros, né? São sete representantes no total, já começando nesse sábado, tá? Na verdade, amanhã, domingo, tem a Ana Sátila, que é da canoagem slalom, tá? Competindo. Boa sorte aí para todos botafoguenses competindo em Paris. Hoje também começa o remo. Anotei aqui os nomes para não esquecer e para dar crédito aí à galera do remo alvinegro, tá? A Beatriz Tavares, o Javier Insfran, que disputa pelo Paraguai, né? Não é do time Brasil, e o Lucas Vertem, né? O grande nome aí do remo botafoguense e da seleção brasileira de remo. Ainda temos curiosidade, hein? Um representante no badminton, isso mesmo, no badminton, o Igor Coelho, ele vai competir
amanhã, tá? Domingo também, 10h40 da manhã. Então, basicamente o remo começando hoje, canoagem, slalom e badminton amanhã. Eu esqueci de dois, né? Não esqueci não, deixei para o final. Agora, 10 da manhã, tem o jogo da Argentina contra o Iraque. A Argentina que teve aquele jogo polêmico, com 15 minutos de acréscimo contra o Marrocos, né? Enfim, então Argentina e Iraque, 10 da manhã, e depois um bom programa na sequência às 2 da tarde, para a gente acompanhar Gatito em ação, Paraguai e Israel, tá? Tanto Almada como Gatito são titulares das suas seleções. O Gatito, só lembrando que é daqueles jogadores acima de 23 anos, beleza? Galera, vamos falar do jogo de hoje, né? Botafogo Cruzeiro, 9h30 da noite, tá chamando a atenção até o momento as vendas abaixo da expectativa, vendas de ingresso, enfim, check-in para quem é camisa 7, e que a gente entende, como torcedor, é difícil, o ritmo tá frenético de jogos, mesmo quem é camisa 7, preto e branco, que tem descontos excelentes, ainda assim precisa desembolsar uma grana. E quem é glorioso alvinegro também tem toda a questão do deslocamento para o estádio, se vai de carro tem estacionamento, faz um lanche. Então a gente entende que não está fácil para ninguém ter esse ritmo de partidas, né? Eu agora no meio de semana fui ao jogo lá do Morumbi, como vocês sabem. Claro que teve a questão toda que os meus filhos estavam lá em São Paulo, né? Então aproveitei também, né? Obviamente, a Bianca veio comigo, porque já começa as aulas agora no início da próxima semana, né? Então fez aquela coisa, juntei o útil ao agradável, né? Mas são viagens que custam caro, e ir ao Newton Santos também essa sequência aí. Teve jogo semana passada, um bom público ali, mais de 30 mil contra o Inter, né? Já tinha tido o Palmeiras antes, agora o Cruzeiro, o torcedor já fica de olho que terça já tem o Bahia de novo, né? E tem também a questão do horário. Tanto o jogo de hoje como o jogo de terça serão 9h30 da noite, né? Hoje ainda é sábado, ainda tem o domingão, normalmente ali dá para chegar mais tarde em casa. Na terça fica mais complicado, mas a gente faz aquele apelo. Se você ainda está aí na dúvida de ir ao jogo, né? A gente está vendo aí que o Botafogo está fazendo todos os esforços, além de liderar o campeonato, fazendo todos os esforços para se reforçar. Então, se puder, né? Garanta aí seu ingresso para a gente ter um bom público logo mais. Quem não puder ir ao jogo, né? Vai ter transmissão da Globo, né? Tradicional já, Premier, Sport TV, e a Globo vai transmitir para quase todo o Brasil o jogo entre o Botafogo e o Cruzeiro, né? A boa equipe do Cruzeiro, vou falar já do Cruzeiro. As únicas praças que não terão transmissão desse jogo serão Ceará, São Paulo, Alagoas, Pernambuco e Paraná, beleza? Então quase todo o Brasil vai ter aí 9h30 da noite, na faixa nobre, né, da Rede Globo, Botafogo e Cruzeiro, beleza? Cruzeiro, né, que faz uma ótima campanha, tem um bom time, né? Eu reputo até como talvez um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do primeiro turno, que é o Matheus Pereira, que o Botafogo lá atrás até cogitou trazê-lo, né? É um jogador que faz um ótimo campeonato, e o trabalho do Fernando Seabra também até aqui muito bom. Destaque também para o veterano goleiro Cássio, né, ex-Corinthians, que aliás durante a semana andou criticando o gramado do Botafogo. Enfim, pode ser uma guerra aí de nervos aí do Cássio, né? Mas que é um goleiro aí de respeito. E, enfim, uma equipe perigosa do Cruzeiro. O detalhe interessante da campanha do Cruzeiro é que o Cruzeiro é fortíssimo em casa, né? O Cruzeiro com uma campanha espetacular em casa, e fora de casa apenas 2 vitórias, né? O Cruzeiro não é tão forte jogando fora de Minas Gerais, né? De qualquer maneira, não dá para a gente descartar o Cruzeiro. Se o Cruzeiro está com 32 pontos, se não me engano, não dá para descartar o Cruzeiro até, não só G4, até por briga por título, né? E é um clube que nos derrotou, né? Um dos poucos clubes que nos derrotaram no primeiro turno. E mais uma curiosidade também, desde que o Botafogo se torna SAF, acho que das principais equipes do Brasil, é a única que o Botafogo ainda não derrotou. Então o dia é hoje, horário marcado, 9h30 da noite. Se tudo der certo, a gente quebrar esse tabuzinho aí contra a Raposa, beleza? Gente,
Para fechar aqui o vídeo, voltando só na questão das contratações, porque eu sei que tem uma galera que todo dia comenta: Carlos, cadê zagueiro, cadê lateral, né? Botafogo que hoje tem 2 desfalques, né? Eu esqueci de passar a escalação, provável escalação, então já vou pegar esse gancho. Botafogo tem 2 desfalques por cartão amarelo, né? Tomaram o 3º amarelo lá no Morumbi. O Cuiabano e o Marlon Freitas. Acho até que está na hora do Marlon dar uma descansada. Acho que ele tem sentido aí o ritmo de jogos. Então, por um lado, foi bom, né? Então, provável fogão, segundo o GE. John Damian Soares, possibilidades do Matheus Ponte também começar. Bastos e Barbosa, boas possibilidades do Walter começar no lugar do Bastos, dar uma poupada no angolano. E, naturalmente, o Marçal na esquerda, já que o Cuiabano está impossibilitado. Meio de campo, Gregory ou Alain, tá? Pode ser que o Alain comece jogando, ele que estreou aí na última partida. E fechando, Danilo Barbosa e Tietê. O ataque seria com Luiz Henrique, Tiquinho e Jefferson Savarino. É o provável Botafogo, mas a gente não sabe se o Arthur Jorge vai poupar mais jogadores, já focando na partida fundamental de terça-feira, o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Bahia, como eu falei antes, né? Então, esse aí é o provável fogão. Então, para a gente fechar, galera, falei aqui do Diego Hernandes indo para o León. O Botafogo está também com algumas possibilidades aí, analisando, de empréstimo do PK, tá? Patrick de Paula deve ser emprestado. Eu acho que é perfeita essa atitude do Botafogo, até porque se fosse vender hoje, o PK está em baixa, né? Ele está em baixa, a gente sabe tudo que aconteceu aí, né? A questão da lesão dele, 1 ano fora, né? Então, seria para justamente dar uma rodagem para o PK e quem sabe depois ou uma venda em definitivo, ou então ele retornar ao Botafogo numa outra situação. No último jogo, inclusive, ele não foi nem relacionado. Ele estava disponível para o Arthur Jorge e não foi nem relacionado. Então, tudo indica que Patrick de Paula também sairá do fogão, assim como Gustavo Sauer, né? Muita gente esquece, o Sauer foi emprestado há 1 ano atrás lá para o Rizespor da Turquia, voltou e não está nem treinando no Lonier, ou seja, dá para dizer que é carta fora do baralho, não faz parte dos planos do técnico português Arthur Jorge, então também deve ser negociado ou por empréstimo, aí no caso do Sauer, ou até em definitivo, se aparecer uma boa proposta pro fogão, beleza? Galera, deixa seu like, faça seu comentário, ótimo sábado para todos vocês, e se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, não custa nada, só clicar ali embaixo para ajudar, e ajuda muito a gente. Confere também, às vezes, né, aqui a plataforma desinscreve, né? Isso acontece comigo, às vezes, em outros canais. Tem que dar uma checada se você continua inscrito, né? Para a gente continuar crescendo, beleza? Tamo junto, aquele abraço, ótimo sábado, muita paz, tranquilidade e um fogão no final do dia para a gente se deliciar. Valeu!